E aí, tudo bem, pessoal? Boa tarde, quase boa noite. Nós vamos começar uma sequência, gente, de vídeos aqui no canal. Esse canal, eu estou começando esse canal agora, e eu resolvi compartilhar com vocês todo o conhecimento que eu tenho, os estudos que eu tenho, que eu já fiz, sobre um filósofo que é muito interessante de se estudar. E é muito falado, e está muito falado, inclusive, atualmente, só que poucas pessoas têm acesso a esse conhecimento, né? Ao aprofundamento desse conhecimento. Então, a minha intenção é fazer uma leitura de algumas obras, estudar junto com vocês algumas obras, e à medida que a gente for lendo essas obras, eu vou tentar ir explicando o contexto, os conceitos, os significados, para que a filosofia de Spinoza seja aos poucos desvelada, né? Seja mostrada para vocês. A intenção é fazer com que vocês não só tenham acesso à obra original do filósofo, mas também que vocês tenham conhecimento de como se deu todo esse processo de formação do pensamento do filósofo e o contexto também do filósofo, né? Isso é muito importante para leituras e encaminhamentos posteriores de vocês, estudos e etc., vocês tenham facilidade de entender. Então nós vamos começar com essa primeira obra de Spinoza, é o Tratado da Emenda do Intelecto. Eu optei por essa edição, que é a tradução aqui do professor Cristiano Novaes Rezende, lá da Universidade Federal de Goiás. É uma tradução que eu considero muito interessante, né? Bem feita e muito bem revisada. Nós vamos começar por essa obra, e lógico que nós vamos passar por muitas outras obras, né? E serão longos os períodos aí de estudo então a intenção é que esse canal do YouTube seja realmente um canal onde você se encontre com a filosofia de Spinoza. E para isso, a filosofia de Spinoza, a gente já sabe que é uma camada, né? Tem camadas. E a gente vai começar mostrando para vocês os princípios aí, como que o filósofo começou o seu tipo de pensamento, até chegar na sua obra magna, né, que é essa obra aqui, a Ética de Spinoza, né? Nós temos duas traduções boas aqui no Brasil, tem essa do Grupo de Estudos Spinozanos da USP, e tem essa outra aqui também, do nosso Tomás Tadeu, né, que é uma edição bilíngue também, e são duas edições muito boas, né? E aí a gente vai, no final, a gente pretende chegar nessa obra magna de Spinoza, que é a Ética. Esses primeiros livros, como o Tratado da Emenda do Intelecto, como o Princípio da Filosofia, os Princípios da Filosofia de Descartes, né? Esse outro livrinho aqui também, que muitos estudiosos de Spinoza, uns colocam ele como primeira obra, outros colocam como segunda ou anterior à Ética, colocam o Tratado da Emenda do Intelecto posterior a essa obra, mas isso aqui é o breve tratado, né, de Spinoza, que foi uma espécie de um curso que ele deu, né? E aí, depois da morte dele, ou no ano da morte dele, em 1677, os amigos dele se reuniram e compilaram maioria desses livros, né? Os que foram publicados em vida foi justamente os Princípios da Filosofia de Descartes, e esse livro aqui, ele publicou com outro nome, um pseudônimo, mas que depois foi descoberto, né? Ele quase morreu por isso, o Tratado Teológico Político, né? E esse livro aqui também, que foi publicado pelos amigos dele, Tratado Político, né? Que também é uma obra interessantíssima, e obviamente todas as cartas trocadas por Spinoza com seus amigos são muito interessantes. Nós veremos algumas cartas interessantes aí também ao longo desse nosso processo aqui. Então, como eu disse para vocês, a intenção primeira é a gente começar aqui e eu vou seguir essa cronologia, que também é defendida por muitos autores aqui brasileiros spinozanos, que é de que o Tratado da Emenda do Intelecto foi a obra de juventude de Spinoza e que antecedeu essas outras obras, porque aqui contém muito daquilo que vai
muito do pensamento de Spinoza, daquilo que vai se tornar verdadeiramente a obra de Spinoza, até chegar na ética, né? Muitas ideias aqui ainda não foram completamente desenvolvidas por Spinoza, mas já tem os resquícios aqui de tudo aquilo que vai ser desenvolvido por ele. Então essa obra é fundamental a gente compreender, né? Então os termos aqui, à medida que a gente for lendo e eu vou explicando os termos, eu vou contextualizando e fazendo as comparações também, tá bom? Então essa é a intenção nossa nesse primeiro momento. Então, gente, como eu ia dizendo para vocês, a minha intenção é justamente ler a obra, acesso direto ao texto da obra, né, para que vocês não comentar, mas assim, tentar com que, lógico que eu vou comentar, né, mas tentar fazer com que o leitor, ou você que está participando ou vendo esse curso ou esse vídeo, você consiga ler a obra de Spinoza também e ter, claro, o seu caminho, né? A sua forma de leitura. Então a intenção não é traduzir a obra, ou tentar fazer uma perspectiva fechada para você, mas fazer com que você compreenda a perspectiva e o caminho, ou o eixo da obra, para que você mesmo depois possa ler e entendê-la. Né? Então, o Tratado da Emenda do Intelecto é um livro, como eu já disse, de juventude do Spinoza. Ele era bem jovem, escreveu esse tratado, e aqui ele ficou inacabado, porque Spinoza morreu antes de morrer, ele não conseguiu terminar, mas parece que era a intenção dele terminar esse tratado, apesar de ser uma obra que eu diria introdutória a todo esse pensamento dele, e principalmente a obra magna dele, que é a Ética, né? E aqui já tem muitos conceitos que serão trabalhados na Ética, que nós vamos ver. Então esse tratado, quando ele morreu, aos 44 anos, lá em 1677, como havia dito, os colegas, os amigos de Spinoza, pegaram esses livros e publicaram, né? E um deles é esse, o Tratado da Emenda do Intelecto. Esse tratado, ele tem uma peculiaridade muito interessante, né? Começa pelo título, Tratado da Emenda do Intelecto. Emendar o intelecto. O que é isso, né? O que significa emendar o intelecto? Parece uma coisa assim, fazer uma emenda, né? Fazer uma correção, fazer uma palavra que a gente usa muito nos estudos de Spinoza é cura, né? Está ligada a um pouco da medicina. Então, a cura do intelecto. Curar o intelecto, como nós vamos ver, o Spinoza tentando fazer, olha, nós precisamos fazer uma correção do intelecto para que nós tenhamos essa capacidade de fazer com que o nosso intelecto produza ferramentas. A partir de ferramentas primárias, que ele começa a produzir outros tipos de ferramentas mais elaboradas. Né? E ferramentas aqui estão ligadas à fabricação de ideias, ao pensamento. Né? Então, nós vamos ver que esse tratado é fundamental para que nós compreendamos depois o pensamento dele. Né? E tem muita coisa interessante aqui. Né? O Spinoza era um filósofo, ele era judeu, estudava para ser rabino. Depois vocês podem pegar, e eu não vou entrar em detalhes da vida de Spinoza, mas é muito interessante a vida de Spinoza, porque ele foi excomungado da sinagoga, né? Justamente por conta das suas ideias. Ele foi tido como maldito, né? Por conta da sua visão de Deus, por conta do seu pensamento em geral, né? Da sua perspectiva anti-judaica, vamos dizer assim, né? Então, ou antissemita. E ele sofreu por isso, né? Ele sofreu as consequências. Inclusive foi desprezado pela comunidade judaica e alguns amigos ficaram, né? Como sempre ficam. E esses amigos o ajudaram aí a se reerguer e o ajudaram também materialmente até, né? Algumas vezes. Mas ele foi um cara que ele não só escreveu a filosofia, mas ele viveu a filosofia, praticou. Como a filosofia dele é uma prática, né? Então ele realmente praticou a filosofia que ele escreveu. Né? Ele se negou a muitos cargos, ele desprezou ou negou a herança que ele tinha, porque ele tinha um pai que era comerciante e ele não quis essa herança e etc. Então ele se fechou, né,
nesse sentido, acho que se fechou não é a palavra muito correta para se usar aqui, mas ele se recusou ou não se vendeu, né, a um tipo de ideologia, ou a um tipo de aprisionamento intelectual, ou moral e etc. Tudo isso em nome da sua obra, né? Tudo isso em nome do seu escrito. Então é muito interessante. Vamos lá. Vamos para o que interessa, né? Vamos começar a ler o Tratado da Emenda do Intelecto. Depois vocês deem uma pesquisada sobre a vida de Spinoza. Tem um livrinho, né, de um português aí, que está fazendo muito sucesso, chamado O Segredo de Spinoza. Depois vocês pesquisem aí. É em forma de... É um escrito bem interessante, né? Que dá para você entender um pouco sobre a vida e o costume, né, que Spinoza praticou dentro do judaísmo e também fora dele depois, tá bom? Então, o Tratado da Emenda do Intelecto, né? O título, ele diz assim, o Tratado da Emenda do Intelecto, e como era costume no século XVII, que é o século de Spinoza, né, os títulos eram bem alongados, eram bem compridos, né? E a continuação é a seguinte: e da via pela qual ele se dirige da melhor maneira ao verdadeiro conhecimento das coisas. Ou seja, além de corrigir o intelecto, esse tratado ele pretende mostrar um caminho, né? Ele tenta mostrar um caminho para o intelecto, para ele se dirigir da melhor maneira ao conhecimento das coisas verdadeiras, né? E aqui nós já começamos com um questionamento interessante, né? O que é a verdade? Aparentemente você já pode pensar, poxa, mas esse é um filósofo moderno, ele está procurando a verdade, e nós somos contemporâneos, sabemos que a verdade não existe, e aquela conversa toda, né? Que todo o pensador contemporâneo tem, que tudo é relativo, etc. Vocês vão ver que Spinoza não é tão conservador assim, né? Spinoza não é tão... aparentemente ele parece, no início vocês vão ver, ele parece um conservador, um asceta, um filósofo quadrado, pelas palavras que ele usa até, mas aí eu vou esclarecendo para vocês algumas questões, tá bom? Vamos começar. O primeiro parágrafo, o Tratado da Emenda do Intelecto é dividido, ele foi, historicamente, depois, na sequência, ele foi dividido por parágrafos, né? Então ele tem as sequências de parágrafos. Então ficou a leitura mais interessante e também é uma forma de melhorar a questão do estudo mesmo, né? De estudar. Ele começa dizendo assim, ó: depois que a experiência me ensinou que tudo aquilo que frequentemente ocorre na vida comum é vão e fútil, e como eu visse que tudo o que eu temia e o que me levava a temer nada tinha em si mesmo de bom nem de mal, senão enquanto por isso o ânimo fosse movido, pus-me finalmente a inquirir se dar-se-ia algo que fosse um bem verdadeiro e comunicável de si, somente pela qual, rejeitados todos os demais, o ânimo fosse afetado. Mais ainda, se dar-se-ia algo que, descoberto e adquirido, me fizesse fruir pela eternidade uma contínua e suma alegria. Olha só como Spinoza começa o tratado. Vocês falam assim, ô professor divino, eu não entendi nada. Mas é assim mesmo. Filosofia é bem minuciosa. Ele vai dizer, olha, depois de ter vivido tanto tempo e a experiência ter me ensinado que a maioria das coisas que a gente busca nessa vida são vãs, são fúteis, eu resolvi me colocar à disposição de procurar um outro empreendimento de vida, um outro estatuto de vida, um outro patamar de vida. Parece um moralista falando, né? Não parece? Parece assim um asceta, sabe aqueles ascetas medievais? Fala, não, vou me esconder aqui agora, vou me isolar, porque todo mundo é pecador, e eu vou fugir, e eu quero alcançar a minha perfeição, eu quero alcançar o sublime, eu quero alcançar o sumo bem. Né? Não tem nada a ver, gente. Não se iludam, não se enganam. Depois vocês vão ver aqui na frente. Tá? Aí ele continua dizendo no parágrafo 2 assim, né? Então ele pretende
buscar um outro empreendimento. Ele pretende buscar um outro patamar, né? E ele já disse aqui, ele deu umas dicas aqui para nós. Ele falou, olha, eu pretendo buscar um bem verdadeiro e comunicável de si, ou seja, que fala por si mesmo, né? Que não é outro que fala por ele, é ele que fala por si mesmo. Somente pelo qual, rejeitados todos os demais, ou seja, se eu rejeitar os demais que me iludiam, o ânimo, ele seja afetado por esse bem que eu estou buscando. Mais ainda, eu quero adquirir algo que me faça fruir, que me faça sentir uma alegria de verdade, ou uma alegria eterna, uma suma alegria, uma contínua alegria. Isso é muito interessante. Mais uma vez eu repito, parece um moralista falando, tá? Mas não se enganem. Depois ele vai dizer assim, ó, no parágrafo 2. Digo que finalmente tomei posição. Ou seja, resolvi agir, né? Pois, ao primeiro olhar, parecia em consulto querer deixar uma coisa certa por outra, então, incerta. O que ele está falando? A vida é tão gostosa, né? Por que eu vou deixar essas coisas que são certas, que já me dão prazer, que me dão uma certa alegria, por uma coisa que eu estou procurando, que eu não sei se nem sei se essa coisa existe de verdade, ou se isso que eu estou imaginando não é uma loucura, né? Por que eu deixaria isso de mão para buscar uma coisa incerta, né? Aí ele continua dizendo, ó, via, é claro, as comodidades que são adquiridas da honra e das riquezas, e que eu seria coagido a abster-me de buscá-las se quisesse seriamente dedicar trabalho a outra coisa nova. E percebia que se porventura a suma felicidade se situasse nelas, eu dela deveria carecer. Mas se em verdade nelas não estivesse situada e somente por tais coisas eu trabalhasse, então também haveria de carecer da suma felicidade. Ou seja, gente, ele está pensando aqui, olha, a comodidade que as honras e as riquezas nos dão, elas são tão boas, né? Como eu já tinha dito, para que eu vou largar isso, né? Em troca de uma outra coisa que eu não sei, né? Então, para que eu vou me dedicar ao trabalho de buscar uma coisa nova, um conhecimento novo, que me faça, talvez, ou me frustrar mais, ou não fruir realmente como eu quero, né? Ou não ser feliz realmente como eu quero. No fundo, ele está buscando a verdade e a felicidade, né? Aí ele continua dizendo assim, olha, no parágrafo 3, no parágrafo 3, ele diz, resolvia, pois, no ânimo, se porventura seria possível chegar ao novo instituto. Ou seja, ele estava decidindo, será que é possível chegar no novo patamar de vida, no novo instituto de vida? Ao menos a certeza quanto a ele. Ele não queria nem chegar, ele queria ter pelo menos certeza. Ainda que sem mudar a ordem e o comum instituto de minha vida. Aqui tem uma coisa muito interessante. Olha só, aqui ele já começa a virar o jogo. Até aqui ele pareceu moralista, como eu estava dizendo para vocês, né? Aqui ele já diz, espera aí, será que tem como eu buscar um outro instituto de vida, um outro patamar de vida, um outro tipo de conhecimento, um trem mais duradouro, uma coisa melhor, sem deixar as coisas que eu já tenho? Será que tem como? Sem deixar a honra, sem deixar a riqueza, sem deixar o prazer e etc. Tem como? É isso que ele quer saber, né? Aí ele diz assim, ou seja, ele fala, ó, ainda que sem mudar a ordem e o comum instituto de minha vida. O que muitas vezes tentei frustradamente. Ou seja, ele está dizendo para nós, gente, que muitas vezes ele tentou fazer isso. E ele não conseguiu sair dessa roda da honra, da riqueza, do prazer. Ele tentou muitas vezes mudar e não conseguia sair, né? Mais uma vez parece um moralista, né? Pois tudo aquilo que, no mais das vezes, ocorre na vida e que junto aos homens é estimado como sumo bem, como é lícito coligir a partir de suas obras, se reduz a essas três, a saber,
Então ele vai dizer quais são as 3 coisas que todo mundo segue, ou que todo mundo é muita coisa, né? Ou que a maioria das pessoas seguem na vida, e que tem essas coisas como o sumo bem, o bem perfeito, o sentido da vida, vamos dizer assim. Aí ele vai dizer, são essas 3 coisas: as riquezas, a honra e o prazer. Olha só que interessante. E ele chega a essa primeira conclusão. Ele fala, olha, a maioria das pessoas busca honra, riqueza e prazer. É isso aí, né? Aí ele continua dizendo aqui, gente, ó. Por essas 3, a mente é distraída. Quais são essas 3? Honra, riqueza e prazer. A tal ponto que ela não pode pensar nem um pouco em algum outro bem. Ou seja, o que é distração? Distrair, né? É você tracionar para vários sentidos, né? Lembra quando, naquele período medieval, as pessoas eram executadas, amarravam um cavalo em cada membro do corpo e havia distração? Então, distrair é você tracionar para vários sentidos, né? Então, a mente é distraída. A honra, a riqueza e o prazer fazem com que a mente se distraia. Isso é muito interessante também. Aí no parágrafo 4, ele continua dizendo o seguinte, olha, com efeito, no atinente ao prazer, por ele o ânimo é suspenso. O prazer suspende o ânimo, como se repousasse em algum bem, a tal ponto que fica maximamente impedido de pensar em algum outro. A pessoa que sente prazer, ela fica meio que anestesiada, ele está dizendo, né? E não pensa em outra coisa. Ele anestesia a pessoa, né? O ânimo da pessoa, né? O pensamento da pessoa. Mas depois de sua fruição, segue-se uma suma tristeza, a qual, se não suspende a mente, no entanto, a perturba e a embota. Ou seja, tem uma característica do prazer que ele está chamando a atenção. A pessoa que está curtindo ali o momento, o prazer, ela está completamente tomada por aquilo e faz com que essa pessoa fique completamente anestesiada. Mas depois que passa o prazer ali, porque o prazer ele é muito rápido, né? É momentâneo. Depois que passa o prazer, ocorre uma tristeza profunda na pessoa. É uma das características, né, do prazer. Então, depois que já ouviram falar a gente brinca quando a gente apronta demais, bebe ou faz alguma coisa, ou curte demais, ou faz algum determinado tipo de exagero no prazer, depois vem a gente fala que é a ressaca moral, né? O sentimento de tristeza profunda. E o Spinoza, estou falando aqui de forma bem chula, gente, mas é só para distrair um pouquinho. Mas o Spinoza está falando para nós o seguinte, olha, o prazer tem essa característica, né? Depois que ele passa, a pessoa se entra no estágio de tristeza profunda, né? Aí ele ainda diz mais, ele diz assim, ó, se não suspende a mente, no entanto, deixa a mente perturbada e embotada, né? Ou seja, tampada, né? Então, se ele não conseguir suspender a mente, ou seja, se a pessoa não ficar perturbada, ele vai suspender a mente da pessoa também, né? Então, perseguindo as honras e as riquezas, não pouco, a mente também é distraída. Ou seja, além do prazer, a honra e a riqueza também distraem a mente, né? Principalmente quando elas não são buscadas senão por si mesmas. Ou seja, essas coisas a gente busca sempre por si mesmas, né? Porque então se supõe que sejam o sumo bem. Spinoza está dizendo, olha, as pessoas, o sentido da vida, ou a verdade, ou aquilo que as pessoas buscam comumente na vida, são essas coisas. E essas coisas,
elas dão um prazer momentâneo, elas criam uma situação momentânea, mas elas são causas de um bloqueio mental, vamos dizer assim, muito profundo, né? Muito profundo. Parece, de novo, que ele está fazendo um discurso moralista, né? Um moralista, lendo isso aqui, talvez entenderia que Spinoza é um moralista que quer proibir as pessoas de terem prazer, de buscarem a honra, de buscarem a riqueza, mas vocês já viram que lá atrás, no parágrafo anterior, ele disse, olha, como que eu vou buscar esse novo instituto de vida sem deixar essas coisas? Porque não tem como a gente deixar essas coisas, é isso que ele está dizendo. Não tem como a gente viver sem prazer. Não tem como a natureza humana, ela gosta da honra, né? Da glória. E também ela busca também a questão da riqueza, né? Então isso é natural, é só a gente olhar aí na sociedade, o que é pedido o tempo todo para nós, né? O que você tem nas redes sociais aí, se você olhar, né? O que tem que ser mostrado, né? É prazer, honra e riqueza, né? Só que as pessoas erram quando elas buscam essas coisas por si mesmas, né? Ou em si mesmas. É isso que o Spinoza está dizendo. Aí que está o X da questão, vamos dizer assim, né? Aí ele vai continuar no parágrafo, depois ele diz assim, ó, seguindo o parágrafo 4 aqui, eu vou reler. Perseguindo as honras e as riquezas, não pouco, a mente também é distraída, principalmente quando elas não são buscadas senão por si mesmas. Aquilo que eu já disse. Porque então se supõe que sejam o sumo bem, ou seja, a pessoa se distrai e ela acha que aquilo ali é o sentido maior da vida dela, que não tem outra coisa melhor do que aquilo. É isso. As drogas dão um prazer imenso, a bebida dá um prazer imenso, bebidas ilícitas, né, drogas ilícitas também. O sexo dá um prazer imenso, a comida maravilhosa dá um prazer imenso, o som dá um prazer imenso, e etc. Né? Dependendo da música, né, dá um prazer imenso. Então, essas formas de alimentar o nosso prazer, né, que são muito rápidas, né? O prazer está ligado à sensação. Então, a gente tem uma necessidade de satisfazer o nosso prazer, e também essa necessidade, quando ela é satisfeita, vamos dizer assim, de forma muito rápida, né, muito momentânea. Aí depois a gente busca de novo, né? Então, Spinoza está dizendo, olha, cuidado, cautela. Isso aí é legal, é gostoso, é maravilhoso, mas vai com cuidado. Isso daí não é o suprassumo da vida, né? Isso não é o melhor, não é o melhor dos mundos. Apesar de ser bom, é bom, né? Aí no parágrafo 5 ele diz assim, olha, em verdade, porém, a mente ainda é muito mais distraída pela honra. Olha só, ele dá um destaque para a honra aqui. Pois sempre se supõe que é um bem por si. Engraçado, né? Quem busca honra, quem busca reconhecimento, ele supõe que a honra é um bem por si mesmo, né? Tal como um fim último a que tudo se dirige, né? Ou seja, a pessoa que busca honra, ela acha que a honra é o suprassumo, né? Tudo tem que ser voltado para que se tenha honra. Aí ele diz assim, além disso, nelas, ou seja, na honra e na riqueza, não se dá como no prazer. O que ocorre no prazer que eu falei? O arrependimento. Depois que você supra o seu prazer, você se arrepende. Tem uma tristeza profunda. Em relação à honra e à riqueza, isso não acontece. É o contrário. É engraçado. Quanto mais, aí Spinoza diz, ó, mas quanto mais possuímos de uma das duas, ou seja, quanto mais nós possuímos honra e quanto mais nós possuímos riqueza, tanto mais aumenta a alegria e, consequentemente, mais e mais somos incitados a aumentá-las. Entretanto, se em algum caso nos frustramos nessa esperança, então uma suma tristeza se origina. Ou seja, quanto mais honra tenho, mais eu quero. Quanto mais riqueza eu tenho, mais eu quero. Se ocorre uma frustração aí no meio, aí entra a tristeza. Enquanto você está suprindo
a sua necessidade de ter mais honra, de ter mais riqueza, tá legal, tá bacana. Mas a partir do momento que sofre uma frustração aí, você também vai ser acometido de uma tristeza profunda. Né? E ele falou aqui uma palavrinha interessante, esperança. Né? A esperança, depois eu vou explicar um pouquinho para vocês o funcionamento da vida afetiva, de como funcionam os afetos em Spinoza, principalmente na ética. Né? Então a esperança é um afeto alegre. Né? Então quando essa esperança é frustrada, aí ocorre o contrário, o medo, que vem a tristeza junto. O medo é uma afecção, um afeto triste. Né? Então, eu vou explicar mais detalhadamente depois. Né? Aí ele termina o parágrafo 5 assim: por fim, a honra tem um grande impedimento pelo fato de que, para consegui-la, é necessário que a vida seja dirigida conforme a compreensão dos homens. Olha só, isso é muito interessante, prestem atenção. A saber, fugindo do que vulgarmente os homens fogem e buscando o que vulgarmente buscam. Isso aqui está muito ligado à nossa realidade atual. Vou reler para que vocês entendam direitinho e eu vou explicar. Por fim, a honra tem um grande impedimento. Qual que é o impedimento da honra? Pelo fato de que, para consegui-la, é necessário que a vida seja dirigida conforme a compreensão dos homens. Ou seja, se você quiser ter honra, meu camarada, você precisa se tornar escravo dos outros. É isso que Spinoza está falando. Para que você seja honrado, você precisa fazer aquilo que as outras pessoas querem que você faça. É isso que ele está falando. Interessante, né? E é justamente isso. Sabe qual é o afeto que está ligado a isso aqui? A ambição. Que ele vai trabalhar na ética. Aqui ainda ele não está falando desse afeto, a ambição. Lá na ética, que tem um capítulo que ele vai trabalhar sobre os afetos. A ambição, como que a ambição funciona? Vamos dizer que eu desejo alguma coisa. Eu desejo namorar com uma determinada pessoa, uma determinada mulher. E aí, para eu conquistar essa mulher, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, num primeiro momento, eu vou fazer tudo aquilo que eu imagino, presta atenção na palavra, imagino, não é nada racional, é imaginativo. Eu vou fazer tudo aquilo que eu imagino que ela goste. E eu nem sei o que ela gosta, não sei o que ela gosta. Mas eu imagino que ela goste que eu use boné, por exemplo. Toda vez que eu for me apresentar para essa pessoa, que eu for a um lugar ou tiver alguma situação que eu sei que eu vou encontrá-la, eu vou colocar um boné. Eu imagino que ela gosta que eu dance samba. Eu estou imaginando, eu não sei se ela gosta que eu dance samba, mas a nossa imaginação é tão criativa que a gente começa a imaginar essas coisas. E aí eu começo a dançar samba quando eu a encontro. Tudo isso para atraí-la. Ou seja, o que o Spinoza está dizendo? A honra tem a ambição misturada aqui, né? Porque para você ter honra, você precisa primeiro conquistar as pessoas. E o que significa conquistar as pessoas? O gosto das pessoas. Significa que você tem que se tornar um escravo delas. Olha só os influencers, só você olhar os famosos. Eles não são eles. Não são eles. A honra, ela precisa desse aspecto. Desse aspecto ambicioso. E para que você conquiste as outras pessoas, você precisa passar por esse primeiro estágio, que é o de fantoche, de escravo. É isso que Spinoza está dizendo. O segundo estágio, né, da ambição, é justamente quando depois que você conquista o que você quer, aí você já não vai querer mais fazer aquilo que a pessoa quer, mas você vai fazer com que a pessoa faça aquilo que você quer. Aí muda o jogo, vira o jogo. Né? Aí você deixa de ser um escravo e passa a ser um dominador, um controlador. Né? Esse é o segundo estágio da ambição. Mas em relação à honra aqui, é muito interessante. Spinoza está dizendo, é esse primeiro estágio. Né? Está dizendo, para você ter honra, você tem que ser um escravo. Você tem que deixar de ser você. É isso que ele está falando. Né? Eu vou reler, agora vocês vão entender. Por fim, a honra tem um grande impedimento,
pelo fato de que, para consegui-la, é necessário que a vida seja dirigida conforme a compreensão dos homens. Ou seja, sua vida vai ser guiada pelas outras pessoas. A saber, fugindo do que vulgarmente os homens fogem, ou seja, você vai fazer de conta que não gosta daquilo que eles gostam, e buscando o que vulgarmente buscam, ou seja, e vai ter que buscar aquilo que você imagina que eles gostam, para agradá-los. Ou seja, você vai ser um escravo. É isso aí, para você ter honra. Interessante, né? Acho que vamos parar aqui nesse parágrafo 5. No próximo vídeo eu vou continuar falando a partir do parágrafo 6, para que o vídeo não fique muito longo, já temos 35 minutos, e eu vou ficar mais ou menos nessa média aí, de 30 a 40 minutos cada vídeo. Então a gente vai lendo, e eu vou explicando e contextualizando, e vou explicando alguns termos para vocês também, tá bom? Obrigado, um abraço para vocês.